A Coreia do Norte é um dos piores países do mundo. É isolada, perigosa, rígida, mas acima de tudo ela é deprimente. Nesse vídeo você vai ver melhor como é a vida das crianças norte-coreanas e por que isso é tão triste. Passamos boa parte da nossa juventude na escola, e lá não é diferente. Porém, toda a educação é fornecida e controlada pelo governo, e todos são obrigados a passar por esse ensino, que na verdade é uma grande lavagem cerebral. Ao longo dos anos escolares, todo o conteúdo ensinado aos alunos é cuidadosamente censurado, e todas as matérias são ensinadas de forma que promovam a lealdade ao atual ditador Kim Jong-un e sua família. De acordo com pessoas que escaparam de lá, assim como nas casas, há retrato dos líderes da família Kim em todas as salas de aula. E as crianças são forçadas a limpar esses retratos todos os dias em sinal de devoção ao partido. Fazendo um paralelo com algo mais comum para a nossa realidade, esses retratos são tratados como a imagem de Jesus na cruz em muitos lugares, só que com muito mais fanatismo e cuidado. Afinal, quem desrespeitá-los pode ser levado a campos de trabalho forçado ou até mesmo executado em praças e mercados públicos. Quando a merenda escolar chega pela manhã, os alunos, um de cada vez, antes de pegar, precisam responder a uma pergunta sobre de onde vem aquela merenda, e são obrigados a responder que o querido líder deles foi quem o enviou. De acordo com o professor, o amor e a consideração do querido líder eram a única razão pela qual eles ainda tinham algo para comer. Já dentro de sala de aula, os professores têm um cronograma de conteúdo para passar e não podem sair nem um pouco do que foi programado e planejado pelo governo. Eles ensinam que a Coreia do Sul, Japão e os Estados Unidos são seus principais inimigos, pois de acordo com eles, esses países são contra a paz e amam a guerra e podem atacá-los a qualquer momento. E na educação física eles precisam aprender a lutar e atirar, sempre com um pretexto que líderes americanos podem atacar a qualquer momento e todos, incluindo as crianças, vão precisar ajudar. Outro exemplo desse ensino distorcido é o índice de felicidade da população, onde é ensinado que o país com a maior taxa de felicidade é a China, que curiosamente é um dos seus maiores parceiros. Logo depois vem a Coreia do Norte, que são eles, e em terceiro lugar, Cuba. Enquanto isso, os Estados Unidos têm o menor índice de felicidade global. É uma piada pronta esse ensino. No Brasil, os estudantes do ensino médio podem fazer cursos como pedagogia, informática, administração, mas em contraste, na Coreia do Norte, esses cursos adicionais estão focados na história dos líderes da família Kim e são obrigatórios para todas as crianças. São 3 cursos, cada um com duração de 170 horas, que ensinam sobre a história de cada um dos líderes norte-coreanos. É aceitável que nem toda criança se destaque em matérias como matemática, ciências ou gramática, mas as crianças que tiverem pouco conhecimento sobre os Kims podem ser encaradas como crianças não tão devotas ao regime e suas famílias são punidas por isso. À medida que essas crianças crescem, sua visão de mundo é distorcida e moldada de acordo com os interesses do governo. As crianças desse país não são ensinadas a pensar por elas mesmas, mas são moldadas, colocadas em caixinhas e programadas como robôs para se tornarem cidadãos devotos e fiéis ao regime. As crianças, especialmente aquelas de famílias mais humildes, mais pobres, durante a temporada de plantio e colheita, elas são enviadas para fazendas do governo, onde participam do cultivo de arroz, milho e outras tarefas agrícolas. Durante o resto do ano, muitas dessas crianças trabalham em fábricas estatais, onde desempenham várias tarefas, que vão desde a produção de roupas até a fabricação de produtos industriais. Muitas delas são expostas a ambientes insalubres, com produtos químicos, falta de acesso à água potável e alimento, além de condições de higiene precárias. Além disso, a falta de medidas de segurança colocam a vida dessas crianças todos os dias em risco. Algumas imagens vazadas desse trabalho mostram crianças trabalhando na construção de trilhos de trem. O regime não só priva as crianças dos seus direitos à infância e educação, mas também usa o trabalho infantil como um meio de manter o controle sobre a população, fazendo com que eles sejam cada vez mais dependentes do Estado. Agora, se você for uma criança mais privilegiada, você pode ir para a escola, voltar e passar o dia vendo desenhos, filmes e programas de TV. Mas saiba que a programação é totalmente controlada pelo governo, sendo cuidadosamente feita para promover a ideologia do regime.
alimentando ainda mais o subconsciente das crianças. Os programas de TV mostram os líderes do governo como heróis que lutam contra os inimigos estrangeiros, criando uma visão distorcida da realidade para essas crianças. Os desenhos mostram personagens super patriotas e autossuficientes que fazem tudo pelo seu país. As músicas falam apenas sobre a grandeza e a soberania da família Kim. E não tem como correr disso, pois a internet deles tem 28 sites para acessar. Porém, não de suas casas, celulares, mas sim computadores que ficam em bibliotecas e salas altamente vigiadas. Todos esses sites são cópias mal feitas e censuradas de sites de outros países e são controladas pelo governo. A única forma de assistir um programa de TV estrangeiro é através de pendrives contrabandeados que podem te levar para a prisão ou até mesmo à morte se você for pego com um deles. Mas para os norte-coreanos, toda essa propaganda do governo é tão maçante e insistente que alguns se arriscam para entender um pouco melhor como é a vida fora do seu país. Ao completar 17 anos, todos são obrigados a servir nas Forças Armadas do país. Os homens devem servir por 10 anos e as mulheres por 6. Esse serviço militar é fisicamente exigente e inclui trabalho forçado em campos agrícolas ou em projetos de construção. Dependendo da sua classe social ou habilidades atléticas, esses recrutas podem ser convocados para trabalhar nas forças especiais de elite do país. Os únicos que conseguem escapar desse serviço militar obrigatório são os notas altas de famílias de elite, que podem ser convidados a fazer o exame de admissão em uma das universidades do país. Se eles passarem, poderão atrasar, encurtar ou até mesmo ser dispensados do serviço militar. Não é novidade que a Coreia do Norte passa por momentos de escassez de alimentos, ainda mais quando as suas frágeis plantações fracassam. A desnutrição infantil é uma consequência direta dessa crise alimentar. Muitas delas estão fisicamente enfraquecidas e sofrem com atrasos no desenvolvimento cerebral e físico devido à falta de nutrientes. Essas crianças do vídeo, por exemplo, estão dentro de casa porque estão muito cansadas e fracas para brincar lá fora. Além disso, elas já têm idade para estar no ensino médio, mas parecem muito mais jovens do que realmente são, comparadas às crianças sul-coreanas. E o mais bizarro é que enquanto esse povo, essas crianças passam fome, esse país gasta bilhões com bombas nucleares. A realidade é muito cruel com esse povo, principalmente as crianças. Envie esse vídeo no WhatsApp e ajude-nos a mostrar a verdade para o mundo, para quem sabe um dia podermos mudar essa situação.